eu perguntei para você no bloco anterior se CPI pode autorizar a interceptação telefônica. Instauraram lá uma CPI contra alguém. Tem o relator, né? O deputado, o senador lá, que é o relator da CPI, que é o presidente da CPI, da comissão. Ele pode autorizar a interceptação, ele pode pedir realizar uma interceptação telefônica? Ele pode decretar a interceptação telefônica? Não estou perguntando se ele pode pedir para o juiz, estou perguntando se ele pode decretar a interceptação telefônica. CPI pode decretar interceptação telefônica? Antes de eu responder a pergunta, olha só. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz que as CPIs têm poderes próprios de juiz. Tem poderes próprios de juiz. Então, olha só, eu repito a pergunta. CPI pode decretar interceptação telefônica? Já que ela tem poderes próprios de juiz? Resposta: não. CPI não pode autorizar interceptação telefônica. Olha o que o STF disse. Olha o que o STF disse. Poderes próprios não são poderes idênticos. Poderes próprios não são poderes idênticos. Ou seja, nos casos em que a Constituição expressamente exige ordem judicial, o ato está reservado ao Poder Judiciário. Nos casos em que a Constituição expressamente exige ordem judicial, o ato está reservado ao Poder Judiciário. É o chamado princípio da reserva de jurisdição. Nos casos em que a Constituição expressamente exige ordem judicial, o ato está reservado ao Poder Judiciário. É o chamado princípio da reserva de jurisdição. Vejam, o artigo 5º da Constituição, inciso 12, o artigo 5º, inciso 12, expressamente exige ordem judicial para que seja autorizada a interceptação. Portanto, a interceptação telefônica está reservada, ou melhor, a autorização para interceptação telefônica está reservada ao Poder Judiciário, princípio da reserva de jurisdição. A Constituição diz que ninguém pode ser preso salvo em flagrante ou com ordem judicial. Então, CPI pode decretar prisão preventiva de alguém? Não, porque a Constituição expressamente exige ordem judicial para a prisão preventiva. Então, a prisão preventiva é reserva de jurisdição. A Constituição diz que o domicílio é inviolável, salvo em caso de flagrante, desastre, socorro ou ordem judicial. Então, pergunto, CPI pode determinar busca e apreensão domiciliar? Não. CPI não pode decretar busca e apreensão domiciliar. Por quê? Porque o ato está reservado ao Poder Judiciário, porque a Constituição expressamente exige ordem judicial. Agora a pergunta: CPI pode quebrar sigilo telefônico? Pode. Quebrar sigilo telefônico, sim. Está dentro dos poderes próprios de juiz. Perceberam? Então vejam, CPI não pode autorizar interceptação telefônica, reserva de jurisdição, mas pode quebrar sigilo telefônico, poderes próprios de juiz. Beleza? Vamos seguindo.
Bom, nós acabamos de estudar agora os 3 requisitos constitucionais da interceptação telefônica. Deixa eu só ver se eu não pulei nada, tá? Deixa eu só fazer bater o olho aqui nas minhas anotações e ver se eu não pulei nada. Alguma coisa eu pulei porque eu vou falar depois, mas... Tá, beleza. Legal. Isso eu falei. Isso eu falei. Prevenção eu falei. Legal. Então vamos lá. Agora nós vamos passar para o 5º assunto. 5º assunto. Interceptação das comunicações telemáticas e de informática, que são comunicações de dados. Interceptação das comunicações telemáticas e de informática. Isso está previsto no artigo 1º, parágrafo único da Lei de Interceptação. Beleza? Isso está previsto no artigo 1º, parágrafo único da Lei de Interceptação. Então vejam, ó. Lembra que lá no começo da aula, a hora que eu estava colocando o nome da aula, Lei de Interceptação Telefônica, primeiro minuto de aula, eu falei o seguinte, tá errado esse nome, porque... Tá errado, aliás, eu não gosto desse nome, porque a Lei de Interceptação Telefônica, ela não autoriza só a interceptação telefônica. Ela autoriza também a interceptação das comunicações de telemática e de informática. E isso está expresso no artigo 1º, parágrafo único da lei. Isso está expresso no artigo 1º, parágrafo único da lei. Mas vamos enfrentar algumas coisas aqui. A grande questão: esse parágrafo único é constitucional? Porque se ele não for constitucional, a prova é ilícita. A pergunta que eu faço: poderia a Lei de Interceptação Telefônica ter previsto também interceptação das comunicações de dados? Poderia a lei ter feito o que ela fez? Prever interceptação das comunicações de dados? Telemática não tem problema, porque telemática é telefonia mais informática. É telefonia mais informática. Então, está dentro do conceito de interceptação telefônica. O problema é aqui, ó. O problema é aqui. Minha pergunta: este parágrafo único é constitucional ou inconstitucional? Ele poderia ter previsto a interceptação das comunicações de dados, como de fato fez, ou não? Se eu responder que esse parágrafo é constitucional, a prova é lícita. Se eu responder que esse parágrafo é inconstitucional, a prova é ilícita. Mas, Silvio, por que essa discussão? Por causa disso aqui, ó. O artigo 5º da Constituição, inciso 12, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição diz o seguinte: são invioláveis as comunicações telefônicas e telegráficas. São invioláveis as comunicações telefônicas e
telegráficas, vírgula, de dados e... Não, desculpa. São invioláveis as correspondências e as comunicações telegráficas. Ó, eu vou destacar aqui, vocês vão entender o porquê. Vírgula, de dados e as comunicações telefônicas. Vírgula de novo. Salvo no último caso, e aí vem os 3 requisitos condicionais. Olha só, pessoal, presta atenção aqui, ó. São invioláveis as correspondências e as comunicações telegráficas, vírgula, de dados e as comunicações telefônicas, vírgula, salvo no último caso, e aí vem os 3 requisitos condicionais. Salvo no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal, nos casos e na forma previstas em lei. Aí vem aqueles 3 requisitos. Vejam, a pergunta é, esta expressão, salvo no último caso, está permitindo somente interceptação telefônica ou está permitindo interceptação telefônica e de dados? Esta expressão, salvo no último caso, está permitindo somente interceptação telefônica ou está permitindo interceptação telefônica e de dados? Ou seja, está permitindo interceptação do bloco inteiro que está depois da vírgula. E aí? Vejam, se eu responder que essa expressão salvo no último caso está permitindo só a interceptação das comunicações telefônicas, então a lei não poderia ter autorizado a interceptação de dados. Então a lei é inconstitucional e a prova é ilícita, certo? Se você me responder que a Constituição só está autorizando a interceptação das comunicações telefônicas, então a lei não poderia ter autorizado a interceptação de dados. Então a lei é inconstitucional e a prova é ilícita. Se eu disser que a Constituição está autorizando interceptação telefônica e de dados, então a lei é ok, a lei é constitucional e a prova é lícita. Qual é a corrente amplamente majoritária? Corrente amplamente majoritária na doutrina e na jurisprudência do STF e do STJ. Qual é o posicionamento que você tem que adotar para o concurso? E aí? Qual? Posicionamento que você vai adotar é o posicionamento que a maioria da doutrina adota, eu e o Luiz Flávio adotamos no nosso livro, STJ e STF. A Constituição autoriza a interceptação das comunicações telefônicas e de dados. Logo, o parágrafo único é constitucional e a prova é lícita. Esse é o posicionamento para o concurso. Ok? A Constituição está autorizando a interceptação das comunicações telefônicas e de dados. Logo, o parágrafo único é constitucional. Logo, a interceptação das comunicações de dados é prova lícita. É isso. Você não vai achar nenhuma decisão do STF e do STJ dizendo que interceptação das comunicações de dados é prova ilícita.
Você não vai achar. Você não vai achar nenhuma decisão do STF e da CJ dizendo que interceptação das comunicações e dados é prova ilícita. Não tem. Então, consequentemente, para o STF e o STJ, o parágrafo único é constitucional. É o que nós também adotamos. Até porque, se hoje, olha só, o raciocínio é tão simples, né? Se a lei autorizasse só a interceptação de comunicação telefônica, se tornaria letra morta. Por quê? Bastaria as pessoas se comunicar por dados, né? Bastaria as pessoas se comunicar por e-mail, por qualquer comunicação que não fosse telefônica e tranquilo. Quer dizer, a lei, quando ela foi feita, em 1996, tudo bem, nós só tínhamos comunicação telefônica mesmo. Hoje não. Hoje você fala muito mais por WhatsApp, por Messenger, do que por ligação telefônica. Não é verdade? Então hoje, se você falar que a lei de interceptação só se aplica para interceptação telefônica, tornou letra morta. A lei se torna inútil. Tranquilo? Bom, vamos seguindo. Vamos lá. Isso eu já falei. Ixi, peraí. Peraí que virou um rolo aqui agora, hein, velho? Peraí que eu me perdi aqui. Isso eu já falei. Isso eu já falei. Ah, tá. Beleza. Bom, pessoal, agora o seguinte. Caso real. Agora eu vou começar a tratar de alguns casos específicos envolvendo esse parágrafo único aqui, ó. Alguns casos específicos envolvendo isso aqui, ó. Beleza? Vou tratar de alguns casos específicos. Esquece isso aqui. Envolvendo isso aqui, ó. Esse tópico ainda. Salas de bate-papo. Olha o que aconteceu. Caiu na segunda fase do MP do Rio de Janeiro. Segunda fase para concurso de promotor de justiça no Rio de Janeiro. A polícia entrou numa sala de bate-papo e descobriu uma quadrilha de tráfico internacional de armas. A polícia entrou numa sala de bate-papo, se passou por um dos presentes na sala de bate-papo e descobriu uma quadrilha internacional de tráfico de armas. Prendeu todo mundo. O MP denunciou e a defesa falou, opa, essa prova é ilícita porque foi obtida sem ordem judicial. A prova é ilícita porque foi obtida sem ordem judicial. Sabe o que o STJ disse? A prova é lícita. A prova é lícita. Por quê? Porque salas de bate-papo são ambientes públicos que não estão protegidos pelo sigilo, não estão protegidos pelo direito de privacidade. Logo, a prova é lícita. Estou só comentando por quê? Porque isso é um caso real que aconteceu no Rio de Janeiro, numa delegacia, isso caiu numa prova do MP, e questão de concurso é assim, né, pessoal? Isso caiu há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Eu estava começando a dar aula em concurso, para concurso. Mas, de repente, volta a questão, né? Alguém acha essa questão jogada, acha ela bonita, resolve perguntar na sua prova. Bom, outra questão. Número do IP, número do Internet Protocol. Número do Internet Protocol. Todo computador tem um número de IP, não tem? Que é o número que consta os dados da pessoa no qual aquele computador está registrado. Tá. Pergunto, o delegado de polícia precisa de ordem judicial para obter os dados do Internet Protocol? O delegado de polícia precisa de ordem judicial para obter os dados do Internet Protocol? Ou seja, isso aconteceu aqui em São Paulo. Um delegado de polícia mandou um ofício para a empresa, falou, ó, me manda os dados do Internet Protocol. E a empresa falou, não, isso eu não posso, é só com ordem judicial.
O delegado falou, não, isso não é com ordem judicial, não precisa de ordem judicial para isso. Me manda sob pena de desobediência. A empresa falou, não vou mandar. Sem ordem judicial, nós não vamos mandar. O que o delegado fez? Instaurou inquérito por crime de desobediência contra o gerente da empresa que se recusou a fornecer os dados do Internet Protocol. Sabe o que o STJ disse? O STJ disse, esses dados são dados meramente cadastrais. São dados meramente cadastrais, portanto o delegado não precisa de ordem judicial. O delegado de polícia não precisa de ordem judicial para obter os dados do Internet Protocol, que são só dados cadastrais. Nome da pessoa, endereço, só isso. Número de documento. Tranquilo? Tá. Bora lá. Agora vem a grande questão. Agora vem a grande questão. Olha só. A polícia pode utilizar sem ordem judicial? A polícia pode, eu vou até escrever, usar sem ordem judicial as mensagens do celular, do telefone apreendido? A polícia pode usar sem ordem judicial as mensagens do telefone apreendido? O que acontece aqui é o seguinte. A polícia prende em flagrante um ladrão de carro. Polícia prende em flagrante um assaltante de carro. Beleza. Aí a polícia apreende o celular que está com ele. Ok. A polícia apreende o celular que está com ele. O cara vai em flagrante, o cara vai em cana. A polícia está prendendo o assaltante. Prendeu o assaltante, que é assaltante de carro. Ele pega carro e manda para o desmanche para vender as peças. Ou para vender carro roubado. Dublê. Beleza. A polícia apreende o celular dele. Aí o investigador de polícia acessa as conversas de WhatsApp e descobre quem são os receptadores dos carros. São 2 donos de loja de automóveis. E com base nessas conversas do WhatsApp, a polícia consegue prender os 2 receptadores. Como que funciona na prática? Como que a polícia faz na prática? O investigador pega o celular, acessa as conversas de WhatsApp, de Messenger, pega as conversas, faz um relatório de que acessou o celular, identificou as conversas tais e pronto. Minha pergunta, essa prova é lícita ou ilícita em relação aos receptadores? A polícia prendeu o assaltante de carro, com base nas conversas de WhatsApp, descobriu o dono, os receptadores. Foi lá e pediu a preventiva dos receptadores, os receptadores foram presos, busca e apreensão preventiva, denúncia, estão tudo preso. Minha pergunta, a prova é lícita ou ilícita? Cuidado, cuidado. Olha só. Até outro dia, até alguns anos atrás, o STJ dizia o seguinte: a polícia só precisa de ordem judicial para acessar a conversa que está acontecendo. A polícia não precisa de ordem judicial para acessar os dados do telefone celular que estão armazenados.
Olha a distinção que o STJ fazia. O STJ fazia a seguinte distinção. A polícia precisa de ordem judicial para acessar, a polícia precisa de ordem judicial para interceptar a comunicação que está acontecendo. Mas a polícia não precisa de ordem judicial para acessar uma conversa que já aconteceu e que está armazenada na base de dados do celular, do telefone. Então o STJ fazia uma distinção entre conversa atual e conversa pretérita. Conversa que está acontecendo e a conversa que virou base de dados do celular. Tá? Então o STJ dizia, a polícia pode acessar as conversas do celular sem ordem judicial. Porque essas conversas nada mais são do que dados armazenados no celular. Não precisa de ordem judicial. O problema é que em 2014, entrou em vigor a Lei 12.965, que é a Lei do Marco Civil da Internet. Em 2014, entrou em vigor a Lei 12.965 de 2014, que é a Lei do Marco Civil da Internet. E esta lei, no artigo 7º, esta lei, no artigo 7º, exige ordem judicial para acessar dados armazenados. Esta lei 12.965 de 2014 exige ordem judicial para acessar dados armazenados no dados armazenados. Então, a partir daí, o STJ mudou a jurisprudência e hoje a jurisprudência do STJ é a seguinte: a polícia não pode acessar conversas armazenadas no celular do criminoso. A polícia não pode acessar, sem ordem judicial, conversas armazenadas no celular do criminoso. Se acessar, a prova é ilícita. Se acessar, a prova é ilegal. Ok? Ó, eu consultei julgado da semana passada. Continua dessa forma. Então, hoje, se cair no teu concurso, polícia não pode acessar, sem ordem judicial, dados armazenados, porque os dados armazenados também só podem ser acessados mediante ordem judicial, nos termos do artigo 7º da Lei do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Beleza? Legal. Bom. Ó. O sexto assunto. Ué, aqui. Requisitos legais da interceptação telefônica. Ô Silvio, mas você já falou desses requisitos? Não. Eu falei dos requisitos constitucionais. Mas além dos requisitos constitucionais, são necessários os requisitos legais da interceptação. Esses requisitos estão no artigo 2º da lei e serão estudados no próximo bloco. Ok?